O poder das palavras de uma mulher. Sharon James. Parte 1. O poder que possuímos. Mensagens embaralhadas. Descrição na fala é mais que eloquência. Francis Bacon. Minha amiga Caterine e eu partimos para uma caminhada leve de verão pela vizinhança, pouco antes de os vagalumes surgirem para começar a festa. Conversamos sobre criar filhos, lidar com os maridos e sobre os dilemas de decoração. Ao retornarmos à sua casa, Caterine me convidou para entrar e ver algumas amostras de tecido para um novo sofá. Antes que me desse conta, alguns minutos já haviam se transformado em algumas horas. Poxa, exclamei, são 10 horas. Já estou fora por mais de 2 horas. Aposto que Steve está morrendo de preocupação. Ele nem sequer sabe onde estou. É melhor eu dar uma ligada para ele antes de voltar para casa. Assim que liguei, a secretária eletrônica atendeu. Depois de ouvir minha doce saudação sulista, deixei uma mensagem ríspida. Steve, eu liguei para avisá-lo que estou na casa da Caterine. Pensei que você pudesse estar preocupado, mas aparentemente você não se importa, já que nem atende o telefone. Despedi-me de Caterine e saí sentindo-me desanimada. Estou vagando no escuro sozinha e ele nem se importa, murmurei comigo mesma. Eu poderia estar ferida, caída numa vala ou morta por causa disso. Ele nem se importa. Acho que nem me ama. Enquanto meus olhos se adaptavam à escuridão, notei alguém vindo em minha direção. Era o príncipe encantado montado em seu corcel. Na verdade, era Steve em sua bicicleta. Por onde você andou? Perguntou ele em desespero. Eu saí pela vizinhança procurando por você. Você sabe que horas são? Oh, se você se importa, falei com um largo sorriso, dando-lhe um grande abraço. Do que está falando? Nada. Vamos para casa. Ao chegarmos em casa, o que eu fiz? Você sabe, amiga, eu apaguei rapidamente a mensagem da secretária eletrônica antes que Steve ouvisse minhas palavras ácidas. Ufa, pensei, essa foi por pouco. Alguns dias depois, Steve me ligou do trabalho. Sharon, você tem ouvido a secretária eletrônica ultimamente? Não, por quê? Bem, acho que há algo lá que você precisa ouvir. Desligamos o telefone e eu peguei meu celular para ligar para minha linha fixa. A mensagem da secretária eletrônica dizia algo assim: a doce voz sulista. Olá, você ligou para a residência dos James. Não podemos atender agora o telefone. Entra a voz da Cruella Cruel. Eu liguei para avisá-lo que estou na casa da Caterine. Pensei que você pudesse estar preocupado, mas aparentemente você não se importa, já que nem atende o telefone. Retorno da voz sulista. Ao som do bip, deixei uma mensagem e retornaremos o mais rápido possível. Bip. Poxa, eu gritei. Como isso aconteceu? Quantas pessoas ouviram isso nos últimos 3 dias? Liguei para minha companhia telefônica e eles explicaram que, às vezes durante uma trovoada que havia ocorrido 3 dias antes, o raio atinge fios e as mensagens da secretária eletrônica ficam embaralhadas. De algum modo, minha mensagem foi vinculada à mensagem de saudação. Fiquei terrivelmente envergonhada, parecia o médico e o monstro. Senhor, orei, isso é tão constrangedor. Sim, é constrangedor, respondeu ele. Bem, ele não disse isso com tantas palavras assim. Foi algo como: com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênçãos e maldição. Meus irmãos, não podem ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Tiago 3, 9 ao 12. Como diria minha avó, que vivia na área rural, isso significa que o que estiver dentro do poço subirá dentro do balde. Tudo bem, senhor, eu entendo a mensagem. Porém, muitas outras pessoas, infelizmente, também entenderam. Espanto-me a rapidez com que nós, mulheres, podemos transitar rapidamente entre abençoar e desdenhar, elogiar e denigrir, aprovar e criticar. Tudo em questão de segundos. Deus nos deu um poder incrível em nossa esfera de influência, e esse poder começa com as palavras que pronunciamos. Poucas forças impactam mais do que as palavras que saem da nossa boca.
Nossas palavras podem incentivar uma criança a realizar grandes feitos, encorajar um marido a conquistar o mundo, reacender as brasas dormentes dos sonhos interrompidos de uma amiga, encorajar um irmão em Cristo a prosseguir na carreira da vida e conduzir uma alma perdida a Cristo. As palavras iniciam guerras e trazem paz, tanto globalmente quanto em nossas próprias casas. Estou tão feliz por você ter se unido a mim nessa jornada para um dos dons mais poderosos que Deus deu a cada uma de nós, as palavras. Descobriremos como moldamos a vida dos outros com palavras que vivificam ou mortificam a alma humana. Além de ver como nossas palavras impactam aqueles com quem relacionamos diariamente, também olharemos para várias mulheres na Bíblia e como suas palavras influenciaram gerações que vieram após elas. Exploraremos o poder disponível a cada uma de nós, de tirar o proveito dessa poderosa força e usá-la para o bem. Mais importante, uniremos as mãos e os corações e descobriremos como mudar as palavras que falamos para nos tornarmos mulheres que Deus planejou o tempo todo. As palavras são poderosas? Sim. Poderosas quanto? Aprenderemos juntas. Daremos uma olhada em um dos dons mais incríveis de Deus para a humanidade e refletiremos sobre o potencial que temos bem debaixo do nosso nariz. As palavras. 2. O dom incrível de Deus. A Bíblia tem muito a dizer sobre nossa boca, nossos lábios, nossa língua, pois nosso discurso nos trai. O que estiver dentro do poço subirá dentro do balde. Deus nos deu um tesouro valioso, o dom das palavras, e com grandes riquezas também vem grandes responsabilidades. A intenção não era que o dom fosse utilizado incorretamente para a gratificação egoísta, mas para que fosse investido em outras pessoas para edificação. Comunicar vida, além de mudar aquela pessoa com que falamos, pode ter efeito sobre gerações que ainda virão. A senhorita Thompson, uma professora que lecionava no 5º ano, viu em primeira mão como uma palavra encorajadora pode mudar o rumo de um dia, o rumo de uma vida. Eis a história dela, escrita por Elizabeth Ballard. 3 cartas de Ted. A carta do Ted chegou hoje e agora que li, vou colocá-la em meu baú de cedro junto às outras coisas que são importantes para a minha vida. Eu queria que você fosse a primeira a saber. Eu sorri ao ler as palavras que ele escrevera, e meu coração se encheu de um orgulho que não tinha o direito de sentir. Ted Stallard. Não vejo Ted Stallard desde que ele era um dos alunos em minha turma do 5º ano há 15 anos. Envergonho-me de dizer que desde o primeiro dia em que Ted entrou na minha sala de aula, eu não gostei dele. Os professores se esforçam muito para não ter favoritos em uma sala de aula, mas nós nos esforçamos ainda mais para não mostrar antipatia por uma criança, qualquer criança. No entanto, todos os anos há 1 ou 2 crianças às quais não podemos evitar de nos apegarmos, pois os professores são humanos, e é da natureza humana gostar de pessoas brilhantes, bonitas, inteligentes, quer tenham 10 ou 25 anos. E às vezes, felizmente, não com muita frequência, haverá 1 ou 2 alunos com quem o professor simplesmente parece não conseguir se relacionar. Eu me julgava bastante capaz de controlar meus sentimentos pessoais naquela fase, até o Ted entrar na minha vida. Não havia uma criança que eu gostasse particularmente naquele ano, mas Ted era, de certo, uma que eu não gostava. Ele era um garotinho sujo, não apenas de vez em quando, mas o tempo todo. Seu cabelo descia rente sobre as sobrancelhas. Na verdade, quando redigia seus trabalhos na sala de aula, ele tinha de tirá-los dos olhos. E isso foi antes dessa mania de virar moda. Além disso, havia um odor que lhe era peculiar e eu jamais consegui identificar. Sim, seus defeitos físicos eram muitos, mas seu intelecto era o que realmente deixava a desejar. Ao final da primeira semana, eu sabia que ele estava irremediavelmente atrasado em relação aos outros alunos. Não apenas atrasado, ele era visivelmente lento. Comecei a me afastar dele imediatamente. Qualquer professor lhe dirá que é mais do que prazeroso ensinar uma criança brilhante.
É definitivamente mais gratificante para o ego. Porém, o professor que faça jus às suas certificações pode passar atividades para uma criança brilhante, mantendo-a desafiada e aprendendo, enquanto maior esforço reside na criança mais lenta. Qualquer professor pode fazer isso. A maioria faz, mas eu não fiz. Não naquele ano. Na verdade, eu foquei os melhores alunos e deixei os outros acompanharem da melhor maneira que pudessem. Envergonho-me de admitir que eu sentia um prazer perverso em usar minha caneta vermelha e cada vez que eu me aproximava para examinar as atividades de Ted, o X das respostas erradas, e eram muitos, era sempre um pouco maior e mais vermelho do que necessário. Trabalho ruim, escrevia com um floreado. Embora eu não ridicularizasse o fato de o garoto não ridicularizasse de fato o garoto, minha atitude era, obviamente, um tanto aparente à classe, pois ele tornou-se rapidamente o Judas, o pária, o rejeitado, aquele a quem é impossível amar. Ele sabia que eu não gostava dele, mas não sabia o porquê. Nem eu sabia, na época ou agora, porque eu sentia uma antipatia tão forte por ele. Tudo que sei é que ele era um garotinho com quem ninguém se importava, e eu não fazia nenhum esforço por ele. Os dias passaram e vimos chegar o festival de outono, os feriados de ação de graça, e eu continuei corrigindo, prazerosamente com minha caneta vermelha. Com o recesso de Natal se aproximando, eu sabia que Ted jamais se recuperaria a tempo de ser promovido para o 6º ano. Ele seria um repetente. Para me justificar, eu checava a pasta com suas notas cumulativas de vez em quando. Ele tinha notas muito baixas nos primeiros 4 anos, mas não o suficiente para ser reprovado. Como ele fizera isso, eu não sabia. Fui relutante em verificar as observações pessoais. 1º ano. Ted é esforçado, mas tem uma situação ruim no lar. 2º ano. Ted tem potencial. Mãe é paciente terminal. Ele recebe pouca ajuda em casa. 3º ano. Ted é um garoto simpático, é prestativo, mas muito fechado. Tem dificuldade de aprendizagem. Sua mãe faleceu no final do ano. 4º ano. Muito lento, mas tem bom comportamento. O pai é ausente. Bem, eles os aprovaram 4 vezes, mas certamente ele reprovará no 5º ano. Essa é a melhor coisa a ser feita, eu disse a mim mesma. Então, chegou a véspera dos feriados. Nossa pequena árvore sobre a mesa de leitura ostentava correntes feitas de papel e pipoca. Muitos presentes estavam amontoados embaixo, esperando pelo grande momento. Os professores sempre ganham vários presentes no Natal, mas aquele ano o meu pareceu maior e mais rebuscado do que nunca. Não havia aluno que não houvesse me trazido um presente. A cada embrulho desfeito, ouvia-se gritinhos de alegria, e o presenteador orgulhoso recebia agradecimentos calorosos. O presente dele não foi o último que peguei. Na verdade, estava no meio da pilha. Seu embrulho era uma sacola de papel marrom com árvores de Natal coloridas e sinos vermelhos por toda parte. Estava fechada com fita adesiva. Para a senhorita Thompson, de Ted. O grupo silenciou completamente e eu me senti o centro das atenções, constrangida porque todos pararam e observaram desembrulhar esse presente. Quando removi o último pedaço de fita adesiva, 2 objetos caíram na minha mesa. Uma pulseira espalhafatosa de strass com várias pedrinhas faltando e um pequeno frasco pela metade de colônia da loja de R$1. Eu podia ouvir risinhos sarcásticos e sussurros e eu não tinha certeza se conseguiria olhar para Ted. Não é uma gracinha? Perguntei, colocando a pulseira em meu pulso. Ted, você poderia me ajudar a fechar o ganchinho? Ele sorriu rapidamente enquanto fechava o ganchinho, e eu ergui o pulso para que todos pudessem admirá-la. Podiam-se ouvir alguns hesitantes mas quando eu espalhei levemente a colônia atrás das orelhas, todas as garotinhas fizeram fila para receber um pouco também. Continuei abrindo os presentes até chegar o fim da pilha. Comemos nossos lanches até tocar o sinal. As crianças foram saindo aos gritos de "Até o ano que vem! Feliz Natal!" Mas Ted esperou em sua mesa. Quando todos haviam partido, ele caminhou em minha direção, segurando seu presente e livros contra o peito. Você está com o cheiro da minha mãe, disse ele baixinho. A pulseira dela também fica muito bem em você. Estou feliz que tenha gostado. Ele saiu rapidamente e eu tranquei a porta.
Sentei-me em minha mesa e chorei, decidindo compensar Ted daquilo de que eu havia privado deliberadamente, um professor que se importasse. Fiquei com Ted todas as tardes desde o dia em que as aulas recomeçaram, 2 de janeiro, até o último dia. Às vezes, trabalhávamos juntos. Às vezes, ele trabalhava sozinho enquanto eu preparava planos de aula ou corrigia atividades. De modo lento, porém seguro, ele alcançou o restante da classe. Gradualmente, houve uma curva positiva ascendente em suas notas. Ele não teve de repetir o 5º ano. Na verdade, suas médias finais estavam entre as mais altas da classe. E, embora soubesse que ele se mudaria do estado quando terminasse o curso, eu não estava preocupada com ele. Ted alcançara um nível que lhe seria útil no ano seguinte. Não importava para onde ele fosse, ele havia desfrutado uma medida de sucesso, e como fomos ensinados em nossos cursos de pedagogia, sucesso constrói sucesso. Somente vários anos mais tarde é que tive notícias de Ted, quando sua primeira carta apareceu dentro da minha caixa de correio. Prezada senhorita Thompson, eu apenas queria que você fosse a primeira a saber. Vou me formar em 2º lugar na minha turma no dia 25 de maio no colégio. Atenciosamente, Ted Stallard. Eu enviei um cartão felicitando-o e um pequeno pacote, um conjunto de caneta e lápis. Fiquei imaginando o que ele faria depois da formatura. Descobri 4 anos depois, quando chegou sua 2ª carta. Prezada senhorita Thompson, acabei de ser informado hoje que vou me formar em 1º lugar na minha turma. A universidade é um pouco difícil, mas vou sentir falta. Atenciosamente, Ted Stallard. Enviei-lhe um belo par de abotoaduras com um monograma em prata esterlina e um cartão. Eu estava tão orgulhosa dele que poderia explodir. E agora hoje a 3ª carta de Ted. Prezada senhorita Thompson, eu queria que você fosse a primeira a saber. A partir de hoje, eu, Theodore Stallard, que tal? Vou me casar no dia 27 de julho e espero que você possa vir e se sentar onde mamãe sentaria, se estivesse aqui. Não terei nenhum familiar lá, já que papai faleceu ano passado. Atenciosamente. Não tenho certeza de que tipo de presente se envia a um médico após a conclusão da faculdade de medicina. Talvez eu espere a escolha de um presente de casamento, mas o bilhete não pode esperar. Querido Ted, parabéns, você conseguiu chegar lá e o fez sozinho. Apesar daqueles que são como eu e não por causa de nós, esse dia chegou para você. Deus abençoe você, eu estarei em seu casamento com muito entusiasmo. A senhorita Thompson mudou o rumo da vida de um garotinho. Ela ofereceu a Ted palavras que o levantaram quando ele sentia que estava no fundo do poço. Você não consegue ouvi-la agora? Ótimo trabalho, Ted. Você consegue. Ela se tornou o vento sob as asas de Ted, quando ele sentia como se pudesse voar. E anos depois, ela teve um assento na primeira fila, enquanto o observava voar para o futuro. Esse é o poder das palavras de uma mulher, um presente incrível que Deus deu àqueles criados à sua imagem. Você e eu. As palavras não foram feitas para serem utilizadas incorretamente para gratificação egoísta, mas para serem investidas em outras pessoas para edificação. E disse Deus: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1:1. Esse parece ser um lugar esplêndido para começarmos nessa jornada, o início dos tempos. Quando Deus criou o mundo, encheu os mares com vida marinha e os céus com criaturas aladas. Quando ele fez as estrelas iluminarem o céu à noite e colocou o sol para iluminar o dia e a lua para iluminar as trevas, ele o fez com palavras. Disse Deus: haja luz. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. E disse Deus: ajuntem num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Disse também Deus: encham-se as águas de seres vivos, e sobre a terra voem aves sob o firmamento do céu. E disse Deus: produza a terra seres vivos de acordo com as suas espécies. Então disse Deus:
Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que movem rente ao chão. E assim se fez. Veja Gênesis 1, do 3 ao 26. Deus falou, e o que não existia passou a existir. Quando criou os céus e a terra, Deus usou uma força poderosa, as palavras. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro de sua boca. Salmos 33, 6. De modo surpreendente, quando Deus criou a humanidade, à sua própria imagem, Ele nos deu aquela mesma capacidade poderosa de dizer palavras. Ele não confiou as palavras às zebras, aos pássaros, macacos, elefantes, lagartos ou cavalos. Ele confiou as palavras a meros mortais. Nossas palavras também têm potencial criativo. Elas podem iluminar o rosto de uma criança desalentada, aliviar os fardos de um marido sobrecarregado de preocupações, levantar o ânimo de uma amiga que se sente abatida pela vida, encorajar irmãos e irmãs em Cristo a crescer na graça e trazer a mensagem da esperança e cura de Jesus Cristo a um mundo ferido. As palavras são uma das forças mais poderosas do universo e, de modo surpreendente, Deus as confiou a você e a mim. As palavras se tornam um espelho no qual os outros veem a si mesmos. Sempre me surpreendi com o poder de um átomo minúsculo, pequeno demais para ser visto a olho nu. A fissão, divisão do núcleo de um átomo, e a fusão, união de dois núcleos, têm o potencial de gerar energia suficiente para suprir uma cidade inteira, ou potencial destrutivo suficiente para devastá-la. Tudo depende de como e quando se dá a união ou a separação. Isso também ocorre com as nossas palavras. Ligado em um pequeno grupo de músculos chamado língua, encontra-se um instrumento com enorme potencial para o bem ou para o mal, para encorajar ou desanimar, para dar poder ou destruir completamente, para curar ou ferir. Tudo depende de como e quando se dá a união e a separação. Nossas palavras podem fazer um casamento ter sucesso ou fracassar, paralisar uma amiga ou empurrá-la para frente, costurar ou rasgar um relacionamento, construir ou enterrar um sonho, amaldiçoar Deus ou confessar Cristo. E embora não tenha ossos, a língua é forte o bastante para partir o coração de alguém. Assim como Deus usou palavras para criar vida física, nossas palavras podem ser a centelha para gerar vida espiritual. Paulo ensinou: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Romanos 10, do 9 ao 10. Uau! É com a nossa boca que somos salvos. É um poder incrível, bem debaixo do nosso nariz. As palavras, conversar, língua, falar, discurso, palavras, boca e silêncio são usadas mais de 3.500 vezes na Bíblia. Palavras que são usadas por homens e mulheres como você e eu. Algumas que são exemplos do dano que elas podem causar e outras são exemplos da vida que podem trazer. Lemos sobre mulheres que fofocavam, reclamavam, mentiam, manipulavam, zombavam e faziam muitos tropeçarem. Também lemos sobre mulheres que encorajavam, profetizavam, salvavam vidas, treinavam guerreiros e faziam com que muitos andassem na verdade. Algumas fizeram as duas coisas. Você e eu provavelmente também faremos. Assim como lemos as palavras "disse Deus", um dia as pessoas dirão o mesmo ao nosso respeito. E ela disse: mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e a terra, e os corpos celestes pelo sopro de sua boca. Salmos 33, 6. Lemes, rédeas e incêndios em florestas. Na Bíblia, Tiago retrata de forma comovente o poder de nossas palavras. Quando colocamos freio na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por ventos fortes, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto.
Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam, como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha, assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Tiago 3, do 3 ao 6. A Bíblia de Estudo observa: a língua é um dos menores órgãos do corpo, contudo, tem controle sobre tudo o que uma pessoa é e faz. A língua determina todo o curso de sua vida, literalmente o ciclo de sua existência, provavelmente o significando os altos e baixos da vida. A língua vira do avesso todos os aspectos da vida em comunidade, bem como o individual. Um cavalo médio pesa de 380 a 998 quilos. É muito osso e músculo. Contudo, um pequeno pedaço de metal colocado acima de sua língua é preso a uma rédea nas mãos do cavaleiro. Controla o seu movimento para a esquerda ou para a direita. Puxar a rédea em direção ao cavaleiro dá sinal para o cavalo parar. Afrouxá-la dá sinal que ele pode avançar. O simples fato de pensar que um animal tão grande é controlado por um pequeno pedaço de metal pressionado contra sua língua é de estontear. Eu amo o modo que Peterson parafraseia Tiago 3, do 3 ao 6, em sua obra A Mensagem. Um freio na boca de um cavalo controla todo o animal. Um pequeno leme em um navio enorme nas mãos de um capitão habilidoso define o rumo ao enfrentar os ventos mais fortes. Uma palavra que sai de sua boca pode parecer sem valor, mas pode realizar quase tudo, ou destruir tudo. Lembre-se de que basta uma faísca para iniciar um incêndio na floresta. Uma palavra que sai da sua boca de forma descuidada ou mal colocada pode fazer isso. Pelo nosso discurso, podemos arruinar o mundo, transformar a harmonia em caos, jogar lama em uma reputação, fazer o mundo inteiro virar fumaça e virar fumaça com ele, fumaça diretamente do poço do inferno. Em 23 de novembro de 2016, uma fagulha como essa se inflamou no Parque Nacional Great Mountains. O incêndio começou em um pico acidentado e escarpado conhecido como Chimney Tops, cerca de 6,5 quilômetros de Tennessee. O fogo queimou por vários dias, principalmente nos picos inacessíveis do Parque Nacional, não muito distante da borda de uma das trilhas da caminhada mais populares. O fogo era pequeno e tão remoto que durante os dias os bombeiros não conseguiram chegar até ele. Em vez disso, formularam um plano para contê-lo. Porém, iniciando-se na tarde de domingo e estendendo-se até a manhã de segunda-feira, a umidade desapareceu do ar. A temperatura subiu e o vento começou a disparar por entre as árvores. Na tarde de segunda-feira, não havia como parar as chamas famintas. Auxiliado por fortes rajadas de vento até 120 km por hora e meses de seca intensa, o fogo partiu velozmente em direção à área de atração turística, que estava lotada. Até 5 da tarde não havia incêndios. No prazo de 1 hora, 20 prédios estavam em chamas. Durante dias, 780 bombeiros de vários estados combateram incêndios que fecharam a cidade no auge do seu turismo de inverno. O fogo danificou ou destruiu mais de 2.400 casas e empresas. 14 pessoas morreram. 134 ficaram feridas. Entre os mortos haviam tantos moradores como visitantes. Muitos proprietários retornaram para casa e encontraram em cinzas tudo o que possuíam. O condado de Sevier e 17.000 acres de bosque foram transformados em um pedaço de terra e desfigurado e carbonizado. E tudo começou com uma faísca despretensiosa. 2 amoladores estavam brincando com fósforos em uma trilha popular de caminhada. Uma outra pessoa que caminhava aparentemente registrou uma imagem dos garotos se afastando da trilha com fumaça ao fundo. As autoridades conseguiram identificar os garotos pelas roupas e mais tarde eles foram presos.
um fósforo, uma faísca, duas pessoas descuidadas. Em média, mais de 100.000 incêndios destroem 4 a 5 milhões de acres anualmente nos Estados Unidos. Em 2018, 52.303 incêndios destruíram 8,5 milhões de acres. Acredita-se que 90% tenham sido causados por descuido humano e 10% por causas naturais, tais como os raios. Embora os incêndios florestais deixem árvores despidas e encostas inférteis que levam anos para serem restauradas, vidas chamuscadas por palavras inflamadas podem ser expostas para sempre. Jamais cometeríamos o descuido de jogar um fósforo aceso pela janela de um carro ao passarmos por uma floresta nacional. Contudo, muitas vezes, ao longo de nossa vida, lançamos palavras inflamadas sem qualquer cuidado. O escritor de Provérbios observa: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. De todas as disciplinas espirituais, acredito submeter a língua ao Espírito Santo. É uma das maiores. Por quê? Porque por meio de nossas palavras podemos trazer morte ou vida. Conta-se uma história a respeito de um filósofo Xanthus. Certa vez, ele disse ao seu criado que receberia alguns amigos para o jantar na noite seguinte e o instruiu a comprar a melhor mercadoria que pudesse encontrar no mercado. Quando se sentaram à mesa no dia seguinte, o filósofo e seus convidados não tinham nada além de língua, 4 ou 5 pratos de língua preparados de várias maneiras. Finalmente, o filósofo perdeu a paciência e disse ao seu servo: eu não lhe disse para comprar a melhor mercadoria do mercado? O servo respondeu: comprei o melhor do mercado. A língua não é o órgão da sociabilidade, o órgão da eloquência, o órgão da bondade, o órgão da adoração? Então Xanthus disse: amanhã eu quero que você compre o pior do mercado. No dia seguinte, quando o filósofo se sentou à mesa, não havia nada além de língua, 4 ou 5 pratos de língua desse e daquele outro jeito. O filósofo perdeu a paciência novamente e disse: eu não disse para você comprar o pior do mercado? O servo respondeu: comprei, pois não é a língua o órgão da blasfêmia, o órgão da difamação, o órgão da mentira? Eu jamais comi língua, mas tive que comer minhas palavras. Embora as palavras sejam um dos dons mais incríveis de Deus, nas mãos erradas, ou melhor, na boca errada, elas têm potencial destrutivo. Nossas palavras são poderosas e trazem consequências. As palavras se tornam um espelho no qual os outros veem a si mesmo. Certo dia, eu estava passando os olhos por um encarte no jornal chamado The Mecklenburg Neighbor. Nas 2 últimas páginas havia um calendário de eventos da semana. Linha após linha mencionava reuniões de grupo de apoio a pais adotivos, a filhos adultos de alcoólatras, grupo de apoio à doença de Alzheimer, grupo de apoio aos cuidadores de portador de demência, grupo de apoio aos amputados, grupo de apoio à amamentação, grupos anônimos de codependentes, de transtornos alimentares, de emoções, de jogadores, de dores de cabeça, de mães de múltiplos, de viciados em sexo. No total, 146 reuniões de grupos estavam agendadas na minha cidade em uma semana. Acima da coluna superior direita havia uma mensagem: se estiver procurando um grupo de apoio não mencionado aqui, ligue para nós e encontraremos um para você. Fechei o jornal com um nó no estômago. Como homens e mulheres anseiam desesperadamente por uma palavra de encorajamento. Eles precisam de um incentivador que lhe diga: você consegue, não desista. Anseiam por um companheiro de viagem que os encoraje quando a estrada estiver muito árdua para viajar sozinho. Anseiam por um parceiro de equipe que os apoiam, lembrando-os de que não estão sozinhos nesse jogo chamado vida. Anos atrás não havia esses tais grupos de apoio. Em vez disso, tinha familiares ou vizinhos para ajudar quando os fardos se tornavam difíceis demais para suportar sozinho. As mulheres conversavam debruçadas na cerca enquanto compartilhavam a criação dos filhos. Juntas, elas preparavam compotas com frutas do quintal, costuravam colchas para manter o corpo aquecido e conversavam para manter o coração aquecido. Os tempos, porém, mudaram.
Muitas de nós nem sabemos os nomes de nossos vizinhos. Nossas famílias estão espalhadas por diferentes estados e perdem aquele senso de comunidade que há apenas algumas gerações era o pilar. Logo na entrada, onde tínhamos um tapete dando boas-vindas, agora temos adesivos que avisam a quem vem às nossas casas que temos um sistema de alarme. E se for como eu, você tem ambos, as boas-vindas e o aviso, o que torna tudo muito confuso. Esta falta de conexão também é prevalente em nossa comunidade cristã. Alguns anos atrás eu participava de um estudo bíblico para casais. Havia um homem no grupo que havia se convertido há pouco tempo. Sabe o que eu mais sinto falta desde que me tornei cristão? Perguntou ele. Sinto falta de passar tempo nos bares. Sinto falta de falar com os outros homens e de ser eu mesmo. Sua confissão partiu meu coração. Rob não sentia falta do álcool, ele sentia falta da comunhão, na qual ninguém o julgava, condenava ou fazia senti-lo culpado. O bar era um lugar seguro. Li alguma coisa anos atrás que me fez lembrar da confissão de Rob. O bar da vizinhança possivelmente seja a melhor cópia falsa que há para a comunhão que Cristo quer dar à sua igreja. É uma imitação, distribui bebida alcoólica em vez de graça, fuga em vez de realidade, mas é uma comunhão permissiva, receptiva e inclusiva. É inabalável, é democrática. Você pode contar segredo às pessoas, e elas geralmente não contam uns aos outros ou nem sequer desejam contar. O bar prospera não porque a maioria das pessoas é alcoólatra, mas porque Deus colocou no coração humano o desejo de conhecer e ser conhecido, de amar e ser amado, e muitos procuram uma cópia falsa ao preço de algumas cervejas. Por que os cônjuges param no bar das vizinhanças antes de ir para casa? Poderia ser a mesma razão pela qual os adolescentes preferem os colegas aos pais, a mesma razão pela qual alguns ficam pulando de uma igreja para outra, ou a mesma razão pela qual pessoas feridas frequentam um grupo de apoio em vez de compartilhar suas lutas entre amigos? Seria o caso de estarem procurando um porto seguro, uma palavra edificante, um tapinha verbal nas costas, graça para os amargurados, segurança para os agitados pela tempestade e descanso para os extremamente cansados? Ainda não conheci ninguém que não precisasse de uma palavra gentil. As pessoas precisam de um lugar onde possam lançar âncoras sem medo de piratas entrarem a bordo e enganá-las de modo inclemente. Acho que podemos ser esse lugar seguro. Podemos aprender a falar palavras de graça que convidem aqueles que nos cercam a descer do barco para um tempo necessário de pausa e depois soltar as velas quando a tempestade tiver passado. Uma escolha simples com resultados duradouros. Somos moldados pelas palavras daqueles que nos amam ou se recusam nos amar. Somos moldados pelas palavras daqueles que nem sequer sabem nossos nomes. Ser amado e aceito é o clamor do coração de toda a humanidade. E às vezes uma simples palavra de encorajamento pode fazer toda a diferença. William Barclay disse: um dos mais elevados deveres humanos é o dever de encorajar. É fácil rir dos ideais dos homens. É fácil jogar água fria no entusiasmo deles. É fácil desencorajar os outros. O mundo está cheio de desencorajadores. Temos o dever cristão de encorajar uns aos outros. Muitas vezes, uma palavra de elogio, agradecimento, apreço ou alegria mantém um homem de pé. Bem-aventurado o homem ou mulher que fala uma palavra assim. O que exatamente é encorajamento? Meu dicionário disse: dar coragem ou confiança, aumentar as esperanças, ajudar com conselhos solidários e interesse, aconselhar e facilitar que alguém faça algo, promover ou estimular, fortalecer. Por outro lado, desencorajamento é dizer ou tirar coragem de alguém, deter, diminuir o entusiasmo por dor e dessa maneira restringir ou impedir. Surpreendentemente, nossas palavras têm capacidade de fazer os dois, e cada vez que falamos, temos que escolher qual deles falaremos. A palavra hebraica para a boca é traduzida muitas vezes como corte. Como uma navalha, a língua tem um corte afiado e poderoso que pode ser usado para ferir ou curar.
Uma navalha nas mãos de um cirurgião habilidoso traz cura e vida, mas nas mãos de um assassino traz morte. Assim como o cirurgião, podemos estudar como usar nossa boca para trazer vida aos que nos cercam e então tomar a decisão simples de fazer exatamente isso. Por quanto tempo essa simples escolha permanece no coração de alguém? Que distância atingem ecos de palavras gentis? Creio que o impacto de uma palavra falada ou escrita pode permanecer por muito tempo depois de nossos corpos terem deixado essa terra. Marie aprendeu sobre o impacto duradouro das palavras com um grupo de seus alunos. Aqui está a história dela. Ele estava na primeira classe de terceiro ano para a qual eu lecionava, na St. Mary's School. Todos os meus 34 alunos eram queridos, mas Mark era um em 1 milhão. De aparência muito asseada, ele tinha aquela atitude de ser feliz com a vida, até que até as suas eventuais travessuras pareciam encantadoras. Mas Mark também falava sem parar. Eu tinha de lembrá-lo constantemente que falar sem permissão não era admissível. O que me impressionava muito, porém, era sua resposta sincera toda vez que eu tinha de corrigi-lo por mau comportamento. Obrigada por me corrigir, irmã. No princípio, eu não sabia o que fazer com tal resposta, mas não demorou para eu me acostumar a ouvi-la várias vezes no dia. Certa manhã, minha paciência foi se esgotando com Mark, falando sem parar. Então cometi o erro de uma professora iniciante. Olhei para ele e disse: se você disser mais uma palavra, vou tapar a sua boca com fita adesiva. Não havia passado 10 segundos e ele delatou: Mark está falando de novo. E eu não havia pedido a nenhum dos alunos para que me ajudasse a vigiar Mark. Mas como havia revelado a punição frente à classe, tive a agir de acordo. Lembro-me da cena como se tivesse acontecido esta manhã. Fui até minha mesa, abri a gaveta conscientemente e tirei um rolo de fita adesiva. Sem dizer uma palavra, fui até a mesa de Mark, cortei 2 pedaços de fita e com ele fiz um grande X sobre sua boca. Em seguida, voltei para a frente da sala. Quando olhei para ver como Mark estava, ele piscou para mim. Essa foi demais. Eu comecei a rir. A turma vibrou quando voltei para a carteira de Mark, removi-lhe a fita e dei de ombros. Suas primeiras palavras foram: obrigada por me corrigir, irmã. No final do ano, me pediram para ensinar matemática no Fundamental 2. Os anos voaram e antes que eu percebesse, Mark estava em minha sala de aula de novo. Ele estava mais bonito do que nunca e igualmente educado, visto que tinha de ouvir atentamente minhas instruções sobre a nova matemática. Ele não conversava tanto no 9º ano quanto costumava conversar no 3º. Certa sexta-feira, as coisas simples não pareciam bem. Havíamos trabalhado duro durante toda a semana para aprender um novo conceito e senti que os alunos estavam ficando cada vez mais frustrados consigo mesmos, irritados uns com os outros. Eu tinha de dar um fim naquela irritabilidade, antes que fugisse do controle. Então, pedi que listassem os nomes dos outros alunos da sala de aula em 2 folhas de papel, deixando um espaço entre cada nome. Em seguida, pedi que pensassem na coisa mais legal que poderiam dizer de cada um de seus colegas e que a escrevessem. A tarefa levou o restante do período de aula para ser concluída, e à medida que deixava a sala, cada um dos alunos me entregava os papéis. Charlie sorriu. Mark disse: obrigado por me ensinar, irmã. Tenha um bom final de semana. Naquele sábado, escrevi o nome de cada aluno em uma folha de papel à parte e anotei o que cada um dissera acerca daquela pessoa. Na segunda-feira, entreguei a cada aluno sua lista. Não demorou muito e toda a classe estava sorrindo. Sério? Eu ouvi um sussurro. Eu nunca soube que isso significava alguma coisa para alguém. Eu não sabia que os outros gostavam tanto de mim. Ninguém nunca mais fez menção àqueles papéis na classe. Eu jamais soube se eles conversaram a respeito depois da aula ou com os pais, mas não importava. O exercício havia sido cumprido e o seu propósito também. Os alunos estavam novamente felizes consigo mesmos e uns com os outros. Esse grupo de alunos foi adiante. Vários anos mais tarde, após retornar das férias, meus pais me encontraram no aeroporto.
Enquanto voltávamos para casa, mamãe fez as perguntas habituais acerca da viagem, do clima, das minhas experiências em geral. Houve uma pequena pausa na conversa. Mamãe deu aquela olhada de esguela para o papai e simplesmente disse: Papai? Meu pai limpou a garganta como costumava fazer antes de algo importante. Os Eklunds ligaram ontem à noite, começou ele. Sério? Mas não tenho notícia deles há anos. Fique imaginando como estará Mark. Papai respondeu baixinho. Mark foi morto no Vietnã, disse ele. O funeral é amanhã e os pais deles gostariam que você comparecesse. Ainda hoje eu consigo identificar o local exato na rodovia I-494 onde papai me falou sobre Mark. Eu não havia visto um soldado em um caixão militar antes. Mark parecia tão bonito, tão maduro. Tudo o que eu conseguia pensar naquele momento era: Mark, eu daria toda a fita adesiva do mundo para você voltar a falar comigo. A igreja estava lotada de amigos do Mark. Armand Chuck cantou o hino de batalha da República. Por que teve que chover tanto no dia do funeral? Já estava difícil bastante à beira do túmulo. O pastor fez orações costumeiras e o corneteiro tocou o toque de recolher. Um a um, aqueles que amavam Mark deram uma última passada pelo caixão. Fui a última. Enquanto eu estava ali, um dos soldados que havia ajudado a carregar o caixão se aproximou de mim. Você foi a professora de matemática de Mark? Perguntou ele. Fiz que sim, enquanto continuava olhando para o caixão. Mark falava muito de você. Após o funeral, a maioria dos antigos colegas de classe de Mark se dirigiu à fazenda de Chuck para almoçar. A mãe e o pai de Mark estavam lá, obviamente, esperando por mim. Queremos lhe mostrar uma coisa, disse o pai, tirando uma carteira do bolso. Encontraram isso em Mark quando ele foi morto. Achamos que você poderia conhecer. Abrindo a carteira, ele retirou cuidadosamente 2 pedaços de folha de caderno bem gastos, que claramente haviam sido colados, dobrados e redobrados muitas vezes. Mesmo sem olhar, eu sabia que os papéis eram aqueles que eu havia listado todas as coisas boas que cada um dos colegas de classe de Mark havia dito acerca dele. Muito obrigada por fazer isso, disse a mãe de Mark. Como você pode ver, Mark deu muito valor a isso. Os colegas de classe de Mark começaram a nos rodear. Charlie sorriu timidamente e disse: Ainda tenho minha lista. Está em casa, na primeira da minha escrivaninha. A esposa de Chuck disse: Chuck me pediu para colocar a dele em nosso álbum de casamento. Eu tenho a minha também, disse Marilyn. Está no meu diário. Então Vicky, outra colega de classe, enfiou a mão no bolso, tirou a carteira e mostrou ao grupo sua lista gasta e deteriorada. Eu carrego isso comigo o tempo todo, disse Vicky, sem pestanejar. Acho que todos guardamos nossas listas. Por quanto tempo nossas palavras ecoarão nos corações e mentes de nossos filhos, de nossos maridos, de nossos amigos, dos irmãos na fé e do mundo? Por toda a eternidade, minhas amigas, até o fim dos tempos.